Pra sempre no meu lar vou descansar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor dos Exércitos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus te abençoe, irmão Ernesto. Amém. Glória a Deus. Irmão Ernesto, né? Vocês estão bem de cantor, hein? Hã? Glória a Deus, que bênção. Já tem alguns anos, né, que eu tive o privilégio de conhecer o pastor Aristides, bem no início ali da editora, né? Eu sou o irmão Hércules de Oliveira, da editora A Mensagem. Alguns irmãos ainda não nos conheciam pessoalmente, alguns tivemos o privilégio de conhecer. Hoje, particularmente, o irmão Moisés, né? Tá por aí, né? Ah, lá embaixo atrás, lá. Tá muito humilde, hein? No último banco lá, que benção, né, irmãos? Mas como disse Davi, né? Ainda que fosse lá na porta, é melhor que qualquer festa ímpia, né? Aleluia. Glória a Deus. Então, o pastor Aristides nos ajuda desde o princípio, né? Eu me lembro que quando lançamos o projeto da Bíblia, né, com parágrafos da mensagem do irmão Brana, eu disse assim, pastor, vai sair. Ele foi, me comprou e pagou, mas levou 4 anos para ele ver. Ele teve fé na gente, né? Não é verdade? E eu creio que ele também, como pastor, teve e tem fé em muitos dos que estão aqui, né? Em todos que estão aqui. Por isso é que os irmãos dão fruto, né? E bons frutos, né? Porque o pastor acredita nas ovelhas, né? Amém? Glória a Deus. Trago também saudações ali do pastor Estevão, meu pastor, auxiliamos ele ali no Ministério da Palavra também. Glória a Deus. E é um privilégio, né? Estar aqui com vocês, é um culto de oração. Acho que podia baixar o meu retorno um pouquinho mais aqui. É que o som aqui é muito bom, né, irmãos? Vocês controlam com um toquezinho, né? Melhorou. Aleluia. E esses bons cânticos, né? O irmão cantou hinos aqui clássicos, né? Hinos, esse último mesmo, foi bem no início da minha conversão. Como mexe, né, irmãos? Como mexe com a gente, né? O pastor Amós costuma dizer, né? Ali de Porto Alegre, que não existe hino velho, existe hino cantado na unção e fora da unção. Se é cantado na unção, é novo, né? Traz uma nova vida para a gente. Amém? E os irmãos também, hoje eu trouxe aqui dois dos meus filhos, né? Que é o Alexander, o irmão Alexander Neemias e o irmão James Juan. E tenho mais 2 que ficou lá com a mãe deles, né? A minha esposa, a gente foi a São Paulo no encontro de pastores, e ao voltar, eu creio que lá ainda minha esposa pegou dengue, então ela veio se recuperando, né? Oramos pela cura dela, né? Porque nós cremos no poder de Deus para curar, amém? E graças a Deus está melhor. Só que quando a gente vem numa viagem assim, né? Em 6, suja muita roupa, né? Então hoje ela ficou lavando roupa suja em casa, né? Ali, né? É onde estamos. Mas numa próxima oportunidade, creio que estaremos todos aqui, né? Glória a Deus. Também enfrentamos, ainda que indiretamente, aquele problema lá em Porto Alegre, né? Eu resido ali na Alvorada, que é grande Porto Alegre. As enchentes têm tirado muitos irmãos de casa, inclusive meu próprio irmão, né, de sangue. O pastor Amós também teve que sair da casa dele, que mora ali próximo do rio Guaíba. Cunhados, primos, né, e tantos irmãos. Agora há pouco eu recebi a notícia do pastor ali também de São Leopoldo, que tinha 75 irmãos, 75 famílias, né, foram acolhidas e que perderam bens em suas casas, e ele disse assim, até mesmo as suas casas. Então, é um tempo muito difícil
para os irmãos ali. Ainda que saibamos que é um juízo de Deus, mas podemos dizer também que Deus é muito bom, pois eu não subi até agora de nenhum irmão que tenha sido recolhido, né, que tenha partido por causa dessas fortes chuvas, né? Às vezes um parente de algum irmão, sim, mas irmãos mesmo de nenhuma igreja dali, eu não soube que tenha morrido, que tenha falecido por causa dessas chuvas. Então Deus está guardando, né, o principal, que é as nossas vidas, né, as nossas almas. Vou ler uma pequena escritura para um culto de oração, né? E é muito importante lermos a palavra de Deus. Em Atos dos Apóstolos, antigamente conhecido como Atos do Espírito Santo, capítulo 27, no versículo 9 em diante. Glória a Deus. Eu creio que é muito importante pregarmos a palavra, é muito importante cantarmos, lermos, né? Mas nós fazemos tudo isso, muitas vezes, numa quantidade maior do que oramos. E orar é o principal, né? É a comunhão com Deus. Amém? Vamos ler então aqui. Diz assim: E passando muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria, ou seja, acreditava mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Senhor Jesus, aqui estou diante de uma igreja abençoada, uma igreja ensinada, que tem um pastor centrado, equilibrado, e eu creio, Jesus, que Tu estás cuidando perfeitamente deste povo. Para mim é um privilégio, eu deveria sentar e ouvir o pastor desta igreja, e ouvir os pregadores desta igreja, e com certeza eu serei ricamente abençoado. Pai, mas hoje o Senhor nos colocou numa posição de estar aqui, repartindo com eles um pouquinho desta palavra, um pouquinho deste pão. Eu mesmo, de mim mesmo, não tenho nada, Senhor, mas o Senhor é aquele que reparte o pão, é aquele que multiplica. Jesus é aquele que nos unge. Então unge a leitura desta palavra, que possa ajudar alguém, que possa consolar, confortar, falar ao coração, e de uma maneira, um Deus imutável, trabalhando de uma maneira inesperada. Não era isso que esperavam para hoje, mas o Senhor é um Deus que trabalha de uma maneira inesperada. Então, abençoa-nos, Deus. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com o pastor Aristides, com cada precioso irmão e irmã aqui. Para mim é uma honra, Senhor. Estou agradecido, realmente. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Glória a Deus. Então aqui eu conversava, com o pastor Aristides, estava tendo conferência com ele, mais cedo também com o irmão Moisés, tendo conferência com esses irmãos, e como disse, meu pastor, há muitos anos, disse acerca disto, de uma conferência que teve com ele, que em 15 minutos aprendeu muito mais que 20 anos de seminário. E quão bom é quando a gente encontra irmãos que realmente a gente possa ter um bom tempo falando das coisas de Deus, dos testemunhos de Deus e das bênçãos de Deus. Amém? Glória a Deus. E ouvindo, a gente, na verdade, não quer parar de ouvir, Porque a gente vai se enriquecendo, a gente vai tendo mais fé. Amém, meus irmãos? Aqui em Atos, capítulo 27, nós temos a narração dos fatos de que Paulo estava indo de navio para Roma. E foi determinado que Paulo fosse para Roma.
então ele deveria chegar lá. Quando Deus nos manda fazer algo, e Ele diz isso através de profecia, Ele está nos afirmando, diz assim, ó, você chegará lá, só que nós não sabemos como, se é por navio, se é por carro, se é a pé, se é de bicicleta, se é com uma perna, se é sem perna, se é sem orelha, nós não sabemos como vamos chegar lá, mas Ele disse, você chegará lá, aquele que perseverar até o fim. Então Deus nos deu uma promessa para perseverarmos até amanhã, até daqui uma hora, até semana que vem, até mês que vem, não, até o fim, porque a promessa que Ele nos deu é para seguirmos esta viagem confiado que Ele está cuidando de nós. Ali em Porto Alegre, muitos irmãos perderam as casas, muitos irmãos ficaram sem igreja para congregar, mas eu conversava com meu irmão há pouco, eu fiquei muito feliz de ouvir dele. Ele disse, Hércules, mano, me chama de mano, disse assim, ó, eu estou procurando não reclamar. E quão bom é quando você encontra um cristão que ele está procurando não reclamar, não murmurar. Aleluia! Quando um cristão começa somente a agradecer, ele diz assim, teve casos muito piores do que os meus. Eu sinto que tem pessoas que precisam ainda mais de ajuda do que eu. Então, quando a gente se coloca indigno diante de Deus, diz o irmão Branham, é o momento em que nos tornamos dignos de receber algo de Deus. Amém? Aleluia! Observamos no versículo 9, olha que interessante isso, versículo 11, mas o centurião, que era aquele que estava guardando Paulo, ele acreditava mais no piloto, mais no mestre, do que no que Paulo dizia. Nós temos que vigiar isso, porque Deus colocou um pastor na igreja, com um propósito, e você às vezes acompanha um pregador A ou B na internet, em algum lugar, e você vai seguindo aquelas direções, e veja o que aconteceu com aquele barco em que Paulo estava. Eles estavam com a pessoa certa no barco, era seguir a direção que Paulo estava guiando, é seguir a direção que o pastor está guiando. O pastor está apontando para a cruz, e da cruz para o céu, ele está apontando para o correto, para Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas nós, muitas vezes, não queremos dar crédito àquela presença, às vezes, humilde, simples, e não tão famosa quanto os demais. Aleluia! E vemos que eles pagaram um preço muito alto, por não confiarem na liderança que Deus tinha colocado naquele barco. E eu digo mesmo para você, igreja, vocês devem confiar na liderança que Deus colocou nesse barco. Eu estou passando aqui, não sei quando voltarei, mas Deus sabe por que eu estou dizendo. Essa palavra tem um endereço certinho, não precisa levantar não. Mas Deus sabe do teu coração, Deus sabe. Devemos confiar na liderança do Espírito Santo. Aleluia. Ano passado houve uma enchente também ali em Porto Alegre, e houve irmãos que foram afetados também, mas não foi tão grave. Muitas vezes nós passamos por um problema, às vezes é uma gripe, e você não cura direito, e o que ela se torna? Uma pneumonia. Às vezes nós estamos enfrentando uma dificuldade numa determinada área da nossa vida, um determinado problema, e nós simplesmente não lidamos com aquele problema direito, e ele vai crescendo. Era simples,
Era simples para aqueles que estavam no barco de Paulo. Era somente reconhecer quem era Paulo. É simples para nós hoje. É simplesmente reconhecer quem é William Branham. Qual é a sua mensagem? Qual é o propósito dela? É restaurar os dons. É restaurar novamente a palavra de Deus. Trazer uma mensagem. Nada novo. William Branham veio simplesmente dizer que o que Paulo pregou era verdade. Que o batismo era em nome de Jesus. Que a Santa Ceia era com pão asmo, com vinho puro, que haveria de se fazer o lava-pés. Era uma mensagem muito simples, mas uma mensagem conflitante. Não era uma mensagem que queriam ouvir. Mulher, fique na tua posição cristã, honre teu marido, não venha pregar no púlpito, não corte o seu cabelo, use roupas decentes. Era uma mensagem simples, mas direta e objetiva e restauradora, porque as mulheres representam o quê? A noiva do Senhor Jesus Cristo. O diabo não fica feliz em te ver feliz. Quando você se sentir para baixo, se sentir triste, cabisbaixo, lembre-se, o diabo está dando risada. Mas quando você, diz o irmão Branham, quando você está, como dizem por aí, para baixo, e você começa a cantar no hino, diz o irmão Branham, ali você está sendo curado. Deus cura através da música, Deus cura através do louvor, Deus cura através da sua palavra, Deus cura através da oração, Deus cura. Chegou uma pessoa para o irmão Branham orar, e ele disse assim: você é aquele tipo de pessoa muito quietinha. Comece a cantar em casa. Comece a cantar, minha irmã. Aleluia, aleluia. Irmãos, a nossa vitória não está nas coisas espetaculares, estão nas coisas simples, nas coisas singelas. Diz a irmã Rebeca, pensava que a irmã Meda gostava de passar roupas, porque ela estava sempre passando roupas. Quantas irmãs estão sempre passando roupas? Hoje a minha esposa passou a minha roupa, né? As irmãs estão sempre lavando uma louça. Os irmãos às vezes estão sempre lidando com algo no teu trabalho. Estão assentando o tijolo, estão arrumando o carro, estão fazendo algo. E a Rebeca observou que a irmã Meda fazia de bom grado. A Bíblia diz: fazei tudo sem murmuração, sem reclamar. E lá estava a Meda passando a roupa de Billy, passando a roupa de Billy Paul, de Leandrana, passando a roupa dela, a roupa da Rebeca, e passando a roupa dos filhos, e sorrindo. E ela notou e falou: você gosta de passar roupa? A senhora gosta de passar roupa, mãe? Ela disse: na verdade eu não gosto. Na verdade eu não gosto. Mas a senhora parece que gosta. Eu vejo que a senhora não reclama, né? Irmãos, quando a gente ama alguém, a gente faz tanto, né? Para agradar o outro, né? A gente faz de bom grado, né? Que coisa boa quando a gente se esforça para agradar o outro, né? Dá a vida mesmo pelo irmão, né? E aí ela falou: mas sabe o que eu faço, minha filha? Eu aproveito, sabe? Quando eu pego a roupa do Billy, eu começo a orar. Deus abençoe hoje para ministrar, que seja uma bênção. Abençoe a minha filha, vai para a escola, que Deus guarde ela lá, sabe? Abençoe o Billy Paul, que dê tudo certo. Abençoe o José, né? E ela, olha que coisa mais linda. Deus, um Deus imutável, trabalhando de maneiras inesperadas. Quantos milagres não acontecem quando a irmã está ali lavando uma louça? E às vezes vem aquele sentimento de tristeza, ela não sabe por quê, mas ela sabe que ela tem um recurso espiritual, um recurso celestial, e ela começa a louvar a Deus, começa a agradecer a Deus, começa a bendizê-lo, aleluia. Muitas vezes aquele irmão está no carro e ele está angustiado, tem contas para pagar, tem a família para cuidar, parece que ninguém entende ele, mas daqui a pouco ele começa a falar com Deus. Ele diz assim: Senhor, o Senhor
sabe que aqui estou eu. Eu estou em necessidade. E ele começa a orar, começa a falar com o Senhor. E ele percebe que surgem alguns sentimentos, surgem algumas coisas no teu corpo. Ele diz, mas esse arrepio aqui não assim, por que é isso? Está meio diferente aqui. Parece que há alguém nesse carro comigo. Aleluia! Parece que há alguém lavando louça comigo. Aleluia! E aquele choro começa a se tornar um choro de alegria, um choro de contentamento, um choro de paz, porque ela sabe que não está sozinha, ele sabe que não está viajando sozinho. Aleluia! É Deus no controle da sua vida. Teve um pregador nos Estados Unidos, na década de 80 e 90, chamado Ken Gall. Talvez o pastor conheça, alguns irmãos conheçam. E era um pregador que fazia programas, fazia aqueles cultos na TV. E assim, irmãos, às vezes até mesmo quem está ministrando, muitas vezes se sente sozinho. E pensa que Deus não sabe aonde ele está. E Ken Gall pegou a estrada certa feita com a sua família, a sua esposa e seus filhos. E ele pensando consigo, será que Deus sabe aonde estou? Será que Deus sabe aonde estou? Porque muitas vezes nós pensamos que nós estamos sozinhos, e que Deus não sabe aonde estamos, que Deus não sabe o que estamos passando. Aleluia! E Ken Gall estava nessa situação, ele estava passando por um momento difícil. Um homem que guiou almas a Cristo, mas estava passando um momento delicado. E ele pegou a família e se foi. Mais adiante, sua esposa avistou num posto, assim, uma pizzaria, e falou, as crianças gritando, pai, eu quero pizza, Hoje os meus queriam churrasquinho, eu tive que parar e comprar churrasquinho. E então ele parou ali, só porque quando você está muito angustiado, você está introspectivo, você está para baixo, a comida não apetece, o sabor não tem sabor a comida, você não quer comer, você quer ficar simplesmente assim, meio isolado, você está passando um momento complicado, você quer ficar um pouco sozinho, um pouco sozinha, e assim estava Ken Gall. E ele parou o carro ali, e falou, querida, vai você com as crianças, coma, você não virá, não, deixa eu aqui um pouco. Pegou uma água, começou a beber, ficou ali fora, e a mulher lá dentro com as crianças, comendo, e ele pensando, será que Deus sabe aonde estou? Daqui a pouco o telefone, naquela época tinha os orelhões, até nós achamos alguns aí pelo caminho aí, começou a tocar, no meio do nada, só tinha ele praticamente ali, e toca, e aquilo incomodou ele, e ele foi lá e atendeu. Quando ele atendeu, era telefonista, naquele tempo tinha a telefonista, ela falou assim, é o senhor Ken Gall? Ele disse, mas minha senhora, eu estou a milhares de quilômetros da minha casa, esse não é meu telefone, isso aqui é um orelhão. E a telefonista foi ignorando, disse, mas é o senhor? E aí uma voz do outro lado de uma mulher disse, passa para ele, por favor, telefonista, eu acho que é ele. E passou para ele a ligação. Ele disse, é o senhor Ken Gall? Sim, sou eu, mas eu estou a milhares. Ela também ignorou e disse, eu estava aqui a ponto de tirar a minha vida, escrevendo uma carta de despedida, e veio algo, e eu disse, eu quero falar, pedindo a Deus, eu quero falar com aquele homem lá da TV, com aquele pregador, e começou a vir uns números na minha mente, e eu disquei os números, e agora estou eu aqui falando com o Senhor, e ele a guiou a Cristo, disse, você precisa de Jesus Cristo, minha irmã, aleluia, e ele saiu dali, e a sua esposa estava vindo com seus filhos, entrou dentro do carro,
e disse: querida, Deus sabe aonde estou. Deus sabe aonde você está, meu irmão. Deus sabe aonde você está, minha irmã. Deus sabe exatamente aonde vocês estão, aonde eu estou. Deus sabe. Aquietai-vos e sabei que eu sou. Nós estamos muito agitados e não podemos muitas vezes nem ouvir uma mensagem, nem ouvir o pregador, nem ouvir a voz de Deus, com tantos espíritos sedutores à nossa volta, querendo roubar a nossa fé, a nossa convicção nesta mensagem, nesta palavra, dizendo que não somos amados, que não somos respeitados, que não somos queridos. Oh, mas ouça a voz de Deus: eu sou o Senhor que vos sara, eu estou convosco todos os dias, até amanhã, até daqui um mês, não, até a consumação dos séculos. Nós somos perecíveis, nós morremos. Por isso que quando casamos dizemos: é até a morte nos separe. Mas quando Deus faz uma promessa, Ele disse assim: ainda que esteja morto, é um amor superabundante, sobrenatural, que Deus nos ama tanto, ainda que o ferrão da morte venha contra nós, Ele nos ressuscitará, nos dará um novo corpo para estarmos com Ele, porque a promessa é eterna, a promessa não é perecível, não é até que a morte nos separe, aleluia, é muito além. Oh, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Medite nisso, meu irmão, minha irmã. Deus sabe aonde você está. E quem vem num culto de oração, ele sabe aonde está, ele sabe o que ele veio buscar, aleluia, oh glória a Deus. Vou ler a mensagem Uma Vida Escondida em Cristo, pregada em 6/10/55, aleluia. O irmão Brana diz assim: você já chegou ao ponto na vida em que Cristo significa mais para você do que todas as discussões que você poderia fazer sobre sua igreja? Cristo significa mais para você do que, mas estão fazendo grupinho lá, parece que estão me isolando, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, parece que eu não tenho valor ali, né? Olha o outro, o que o outro fez. Você chegou naquele ponto em que Cristo significa mais do que essas picuinhas humanas? Nós temos que subir a estatura de um varão perfeito, nós temos que subir os degraus, irmãos, e se porventura em algum momento a gente se escorregar e cair, está ali o pastor para nos dizer: irmão, estou aqui, levanta. Você tinha tanta fé, não desanima agora, você era tão perseverante, você tem tanto conhecimento, tira esse conhecimento para fora, diga a palavra, confesse a tua cura, confesse a tua libertação, confesse a tua vitória. Ele é sumo sacerdote, não é das nossas reclamações, não é das nossas murmurações, não é das nossas queixas, mas é das nossas confissões cristãs. Quem está ouvindo quando dizemos assim: eu não consigo? Quem está ouvindo isso? É o diabo. Como ele fica feliz quando ele vê um crente dizer: eu não consigo, eu não aguento mais essa enfermidade, eu não aguento mais essa dor, eu não aguento mais esse problema, parece que o dinheiro entra no meu bolso, parece que meu bolso está furado, mas eu dizimo e oferto. Irmãos, aleluia. Fazei prova de mim, diz o Senhor,
O único lugar na Bíblia que Deus diz isso. Por isso nós temos que ser perseverantes que nem Gideão, sabe? Temos que lutar com as armas que temos. Às vezes nós estamos achando que está muito pouco. Mas é poucos irmãos que vêm no culto de oração. Os Gideões estão aqui. Os necessários estão aqui. Os que não bebem água como cães estão aqui. Aleluia! Então, irmão Branham diz, você já chegou ao ponto na vida em que Cristo significa mais para você do que todas as discussões que você poderia fazer sobre sua igreja? Cristo significa mais para você do que todo mundo? Esse é o problema. O nosso coração ainda está muito atado nas coisas do mundo, está muito atado nos bens materiais, está muito atado em nosso dinheiro, em nossa conta bancária, em nosso carro, em nossa casa, está muito atado nestas coisas mundanas, está muito atado nos afetos, até que seja Cristo e você, meu irmão, minha irmã. Não deixe que Deus tire aquele filho, aquela filha de cena, para que você enxergue somente a Cristo. Faça pelo contrário, coloque aquele filho, aquela filha, e entregue como Ana, assim entregou Samuel ao Senhor, e disse: Senhor, cuide de Samuel, Senhor, cuide de meu filho, cuide de minha filha, mas a minha fé está aqui, Senhor, o Senhor tem o primeiro lugar. Vamos dar a Deus o primeiro lugar, e então veremos o que Ele fará por nós. Diz o irmão Branham, você será uma testemunha. Aleluia. O irmão Branham continua fazendo perguntas constrangedoras para a gente, porque o verdadeiro cristão, ele fica se policiando, ele fica se examinando, e ele fica buscando a maneira de se tornar perfeito como é o Pai. Aleluia. Então, Cristo significa mais para você do que todo mundo? Não me refiro a uma emoção ou uma elaboração mental. Quero dizer do fundo do coração. Aleluia. Que hoje nós falávamos sobre isso, né, pastor? Que algo se estabeleceu ali. Deus pôde atracar o seu navio, Jesus Cristo pôde atracar o seu navio, pôde descer a âncora e estabelecer e ancorar em nossos corações esta fé maravilhosa. Aleluia! Glória a Deus! Que algo se estabeleceu aí, que algo aconteceu, que você não sabe como aconteceu, mas você está escondido. E todo o seu motivo é servir a Jesus Cristo. Aleluia. Chega um ponto, irmãos, da nossa vida cristã, que Deus quer ver como Ele fez com Abraão. Tu me darás teu único filho? O homem esperava 20 anos para ter um filho, e quando o tem, Deus o requer. Muitas vezes esperamos muito tempo por uma bênção, e Deus nos dá aquela bênção, e aquela bênção começa a afastar o nosso coração de Deus. Então Deus requer aquela bênção novamente. Ele quer tirar, irmão. O irmão Branham diz assim: tudo que está entre nós e Deus é um ídolo. Não importa se é filho, se é esposa, se é marido, se é mãe, se é pai, mesmo pastor. Temos que cuidar destas coisas. Aleluia. Diz o irmão Branham: estar escondido em Cristo. Eu crio algumas galinhas por lá, e volta e meia essas galinhas chocam. Aleluia. E eu acho tão bonito de ver aqueles pintinhos. Quando a mamãe percebe que há algum carcará, alguma águiazinha, né, algum gavião ali, ela faz um barulho, ela faz um som característico, um chamado, e aqueles pintinhos correm para debaixo daquela mamãe galinha. E aí você me pergunta: mas eles estão lá dentro? Estão?
lá dentro é escuro? É. E elas veem alguma coisa? Não. Mas elas correm perigo? Também não. Aleluia. É momento de nos escondermos debaixo das asas do Altíssimo, para não vermos mais as coisas do mundo, para ouvirmos somente a voz do Senhor, para sermos protegidos dos perigos mundanos. É momento de consagração. Irmão, não tem poder maior sobre a vida de um crente do que um crente poder perdoar o outro e olhar nos olhos sem reserva alguma. Porque se você perdoou e procura desviar do irmão, da irmã, você ainda não sabe o que é amor. Não sabe. Mas se você souber que Cristo morreu por aquele irmão que te causou problema, morreu por ele também. E se você souber puxar lá na memória, saber que você também já fez mal para alguém. Daniel Cury achou que era um grande homem. Às vezes nós achamos que somos uma grande mulher, um grande homem aqui na terra. Temos que tomar cuidado, porque nosso nome pode não estar escrito lá. E a gente chegar lá e... Qual é o teu nome? É Hércules de Oliveira. Não tem. Ah, mas eu traduzi as mensagens lá. Mas eu evangelizei. Quando me era solicitado, eu preguei o evangelho. E mostrar o evangelho para as pessoas. Entregava o folheto. Meu irmão, sinto muito, mas seu nome não está aqui. Aqui talvez a gente consiga dar um carteiraço, né? Como diz o gaúcho, né? Apresentar uma carteirinha, né? Mas lá não. Porque Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração, né, meu irmão? Deus vê além das aparências. Deus vê além das roupas. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler aqui, né, para nós encerrarmos. Aleluia. Meu querido irmão, você já chegou nesse lugar? É por isso que nós viemos orar, irmão. Nós queremos chegar nesse lugar. É por isso que nós perdoamos o próximo. Nós queremos chegar nesse lugar. É por isso que dizimamos, ofertamos. Por isso que nós ajudamos nosso irmão. Nós queremos chegar nesse lugar. É por isso que nós seguimos a doutrina, obedecemos o que o pastor está pregando aqui, de acordo com a palavra, porque nós queremos chegar nesse lugar. Aleluia. Nós ouvimos essa mensagem, seguimos essa mensagem, nós precisamos chegar nesse lugar. Que lugar é esse, irmãos? Diz o irmão Brana, você chegou nesse lugar onde você não se importa com o que os outros dizem? Não precisa me responder, responda para você mesmo. Mas permita o Espírito Santo ir limpando isso aí durante esse culto. Aleluia. 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 Você chegou nesse lugar onde você não se importa com o que os outros dizem. Não para sair e agir de maneira inteligente, ou seja, intelectual, né? Tem esses coach por aí, né? Aí eles saem dizendo várias coisas, você faça isso, você vai prosperar, e faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, faça aquilo outro. Para aperfeiçoar a igreja, se você é a igreja, você não tem que estar olhando para essas coisas, você tem que olhar, porque Deus deu uns para apóstolos, profetas, pastores, mestres evangelistas, com qual finalidade? De trazer a igreja ao aperfeiçoamento e à estatura de um varão perfeito. Não adianta ficar acompanhando esses coaches aí, não adianta, porque Deus nos deu uma mensagem poderosa, Deus nos deu a revelação da sua Bíblia, Deus abriu o mar do entendimento e tem nos mostrado o que é a verdade, e no que é a verdade estamos, isto é, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o mesmo que ele fazia nos dias em que estava andando em carne, ele faz hoje.
Diz a palavra, Deus enviou a sua palavra e curou-nos. Ele nos curou, irmão. Ele curou você. Esta palavra tem te curado. Um dia conversando com um adventista, né? E ele começou a falar sobre o sábado, o dia do descanso. Eu não fui refutando os argumentos dele. Deus deu uma sabedoria. Eu disse assim: meu irmão, tudo bem. Se eu pudesse tirar do sábado, eu tiraria também. Eu acho que quanto mais dias podermos tirar para fazer a obra, para adorarmos a Deus, melhor, não somente o sábado. A Bíblia fala do 8º dia, que seria o domingo, e aí? Mas Deus foi nos guiando assim. Eu disse assim: o que Jesus falou? Que Ele era o Senhor do sábado. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Quem é Jesus? O Verbo encarnado, a palavra. A palavra é o descanso do cristão. A palavra de Deus é o seu descanso, minha irmã, meu irmão. Nela você descansa dia e noite. Ela é lâmpada para os seus pés, é luz para o seu caminho. Ela é a certeza de vida eterna. Aleluia. E Jesus disse isso: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu o quê? Vos aliviarei. Porque nós não conseguimos carregar o nosso fardo sozinho. Você, minha irmã, não consegue carregar a sua cruz sozinho. Sinto muito. Você precisa de Jesus. Você também, pastor. Você também, meu irmão, minha irmã. Vocês precisam de Jesus para ajudar a carregar a cruz. Se Jesus precisou daquele sirineu para ajudar a carregar a cruz, quanto mais nós, a noiva dele. As esposas precisam do marido para aliviar a carga do lar. Não adianta você querer trabalhar em 2 serviços e achar que vai conseguir. Você precisa do marido. Deus colocou a família, uma para ajudar o outro. Quando Deus fez o homem, logo em seguida o homem se sentia só. O que ele lhe fez? Uma ajudadora, alguém para lhe ajudar. Cada um de nós tem um papel, irmãos, e nós estamos aqui para ajudar também. Cristo em nós, esperança da glória. Vou encerrar a leitura, o pastor pode vir para fazer a oração final. Diz assim: você chegou nesse lugar, diz o irmão Branham, onde você não se importa com o que os outros dizem, não para sair e já agir de maneira inteligente, intelectual, não, tem que descer para o coração. Se eu não me engano, falávamos hoje sobre Charles Spurgeon. Ele disse assim: ore até que você sinta vontade de orar. Que tremendo isto! Aleluia! Mas diz o irmão Branham, não de maneira inteligente, mas até que o amor de Deus, o amor, não o ódio do diabo, não, o amor de Deus esteja ancorado em você, que você não pode ver mais nada. Não estou vendo o erro do irmão, não estou vendo o erro da irmã. A irmã cortou o cabelo. O quê? Deus me mostrou isso, então eu vou orar por ela. Deus ajude a irmã. O irmão lá está passando a perna. Eu vou orar pelo irmão. Sabe, quando Deus te mostra, diz o irmão Branham, o defeito de alguém, para você o quê? Colocar aquilo diante de Deus. Aleluia. Aleluia. E você não pode ver mais nada. Todo o seu motivo é fazer a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Amar o próximo como a ti mesmo. Aleluia. Amar a todos, fluindo livremente em todos os lugares. É em casa, é no trabalho, é na escola. Você é crente só na igreja? Né? Tem gente que é assim, tem religião que é assim, irmãos. Em casa eles usam calça, quando sai para evangelizar eles vestem saia. Não, você é crente em todos os lugares, você é crente em casa, você é crente na igreja, é crente na rua, é crente na escola, você é crente em todos os lugares. Você é uma testemunha viva e constante. Aleluia. Diz o irmão Branham: que lugar para se viver. Esse é o lugar escondido. Esse é o lugar onde temos que vir, meus irmãos. Esse é o lugar onde Deus revela as suas coisas secretas.
É na intimidade que Deus revela as coisas secretas. Entra para o teu quarto, fecha a porta e ora. Aleluia. Oh. Esse é o lugar onde Deus faz a colocação e o chamado. Eu acho que Deus não me chamou para nada. Será que se você foi para aquele lugar secreto? Realmente Deus falou contigo que você não tem nada para fazer? Todos nós temos um chamado. E o chamado primordial é adorá-lo. Mas não é de qualquer maneira. É em espírito e em verdade. Todos nós. Neste mesmo lugar, você entende o que quero dizer, disse Simão Brana? Neste mesmo lugar eles colocaram a vara de Arão. Aleluia! Glória a Deus! Neste mesmo lugar eles colocaram a vara de Arão, para conhecer a decisão de quem Deus havia escolhido e quem não havia. E aquela vara, que era um galho morto, em uma noite voltou à vida, trouxe brotos, trouxe flores e trouxe amêndoas. Veio a vida, floresceu e produziu frutos. Irmãos, se você não está dando fruto, você está passando pouco tempo neste lugar secreto, pouco tempo nesta arca da aliança, neste lugar além do véu. Cristo nos deu acesso ao Santo dos Santos. Aleluia! Mas faz tempo que eu não falo de Deus para alguém. Faz tempo que eu não evangelizo. Faz tempo que eu não sinto o gozo da salvação. Como Davi orou no Salmo 51, se não me engano. Traz-me novamente a alegria da salvação. Ele estava se sentindo, ele era salvo, mas tinha perdido a alegria. Tinha perdido o avivamento, tinha perdido o entusiasmo pelas coisas de Deus. Aleluia. Um padrão muito típico do pecador, sendo levado a Deus num lugar santo. Lembre-se que a vara passou por cima de cada um desses outros elementos e foi colocado no lugar santo ainda morto. Primeiramente, isso não ganhou vida quando trouxeram para lá. Esta é a razão pela qual o Espírito Santo tem observado você, desde que você recebeu o Espírito Santo, para ver sua atitude em relação ao seu reino. Se talvez tenha sido um motivo egoísta, se as coisas que você tem pensado foram para promover uma denominação, ou se é algo para promover você. Qual o meu motivo e objetivo esta noite por estar pregando aqui? Era para promover a mim, ou para promover o reino de Deus, promover a Cristo? Deus está olhando muito mais além. Deus quer que sejamos como Cristo. O exemplo é Cristo. E Cristo veio revelar o nome do seu Pai. Toda a missão de Cristo foi essa. E Ele revelou, não foi de qualquer maneira, foi em poder. Foi curando os enfermos. Porque o Espírito do Senhor o havia ungido para esse fim. Para apregoar liberdade aos cativos. Para mostrar que o dia da liberdade estava chegando, que o dia da redenção estava chegando. Aleluia. Irmãos, ou se é algo para promover você ou sua posição, se foi para fazer de você um homem admirado no mundo, se foi para construir uma grande igreja em algum lugar, ou alguma fama, ou outra coisa que não seja promover e prosperar o reino de Deus, irmão, nesse caso algo está errado. Amém? Senhor meu Deus, baixemos nossas cabeças. Estamos aqui, Pai, ouvindo a Tua voz, a voz do sétimo anjo, Pai, que é a Tua voz, a voz de Cristo nestes dias, Pai, e não queremos endurecer os nossos corações. Pai, eu sei que o Senhor falou aos corações aqui nesta noite, nesta mensagem tão singela, Pai, e estamos, Pai, agradecidos, assim como o Ken Gal, Pai, que pôde saber aonde estava,
Que nós, cada um de nós aqui, possamos saber nossa posição em Cristo Jesus, saber aonde estamos firmados, em nome de Jesus. Abençoe a cada irmão, Pai, abençoe e continue abençoando o pastor dessa igreja, cada pregador, cada obreiro, cada evangelista, diácono, músico, em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Então tá bom, Deus os abençoe e até o sábado, domingo, né? Não nesse estarei aí, mas num próximo estaremos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe cada um, em nome de Jesus.